Vamos falar da presidência da República, eleições 2026. O presidente Lula disse que se o Jair Bolsonaro for candidato, vai perder outra vez. A oposição busca mudar a lei da ficha limpa, a gente falou disso ontem. A punição de inelegibilidade mudaria de 8 para 2 anos, o que traria esse benefício para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível. Luciano Amorim, se vir novamente para uma disputa, perde realmente o Jair Bolsonaro? Qual é a sua visão sobre essa declaração do presidente, que fala num tom de campanha eleitoral? É aquele cara que diz assim, pode vir quente que eu estou fervendo. É mais ou menos isso, Luciano? Abdias, ele deu essa declaração no contexto de uma crítica, né, ao projeto de anistia, que está sendo amplamente defendido aí pela base bolsonarista. O bolsonarismo volta à carga com esse projeto, Abdias, já que essa foi uma das prerrogativas, né, do apoio do PL ao presidente da Câmara, eleito Hugo Mota. Inclusive, o deputado Nicolas Ferreira deixou isso muito claro. Disse, olha, o PL está votando no Hugo Mota porque o Hugo Mota prometeu pautar o projeto de anistia lá na Câmara dos Deputados. É um longo caminho, Abdias, esse projeto de anistia para poder passar, né? Seria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, você sabe que é complicada, porque ela passa por comissões, ela passa por 2 turnos na Câmara dos Deputados, com maioria qualificada, ou seja, tem que passar por 2/3 da Câmara em 2 turnos, depois vai para as comissões do Senado, vai para o plenário 2 vezes, também com maioria qualificada no Senado, para aí sim ainda ser sancionada pelo presidente da República. É um longo caminho e é muito difícil. Não há clima político para que esse emendado, né, essa proposta do Bolsonaro, da base bolsonarista, ela passe aí no parlamento brasileiro. E nesse contexto, Abdias, o Lula deu essa declaração, dizendo que se for com ele, vai perder novamente. Abdias, há uma mudança clara na postura do Lula e no próprio governo, né, na forma de governar do Lula, após o advento do Sidônio Palmeira, que é um publicitário profissional e consagrado como conselheiro pessoal do presidente. Você viu um dia desses, teve uma entrevista coletiva do Lula, o Sidônio estava lá do lado, né? Dando aquela orientação, às vezes até a orientação pelo olhar, né? Pela postura, ela já indica que o presidente deva fazer alguma coisa. Então, há uma mudança clara de postura do presidente. O presidente Lula e o governo, nesse momento, estão apostando mais uma vez na polarização, Abdias. Não estou aqui para julgar se a polarização é correta ou não, mas o Lula, desde o advento do Sidônio Palmeira, começa a apostar novamente na polarização. Por quê? Há uma avaliação de muitos especialistas, Abdias. Um nome novo vence essa eleição. Um nome novo, se tomar a opinião pública, se começar a fazer a crítica a Bolsonaro e ao Lula, ele vence essa eleição. Esse nome novo vence a eleição. A possibilidade do Lula ser reeleito é diante de um nome de extrema-direita, como é o caso do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Como também há pouca possibilidade, tanto do Bolsonaro voltar para o jogo, como dele ganhar a eleição, é em cima de um nome já batido pelo noticiário político, como é o caso do Lula. Então, muita gente diz isso, né? O Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Parece que isso está na cabeça do Sidônio Palmeira e é assim que ele vem agindo. E por falar em cabeça, Abdias, tem até essa coisa do boné, né? É o boné azul do Lula, é o boné vermelho lá do Trump, que é usado também pela equipe do Bolsonaro. Bolsonaro fez um outro boné agora, um verde musgo, né? Um verde exército com amarelo. Essa história do boné, ela indica ainda mais essa questão da polarização. Ou você é boné azul, ou você é boné vermelho. Então, é o Sidônio Palmeira, é o marketing político apostando mais uma vez na polarização, no sentido de que acha-se, né, essa possibilidade lá no bunker político do Lula, que a chance do Lula ser reeleito contra o Bolsonaro é maior do que contra um outro nome, Abdias. Eu achei interessante que o Ciro Gomes publicou uma foto com um boné também e tinha mais ou menos assim, vão trabalhar, vagabundos. Era o boné do Ciro Gomes. O Ciro Gomes tá, como é que chama? Pistola com esse negócio dessa política. O Saulo Oliveira tá conosco? Não acredito. Não, peraí.
Peraí, ô Jeromel, peraí, não coloca agora não. Tem alguma coisa aí de o Aleluia, aquela música do Ayrton Senna, quando ele ganhava, aquela trilha do Ayrton Senna, quando ele ganhava a Fórmula 1, qualquer coisa que seja aí, depende da internet, mas a gente coloca. Vamos colocar o Saulo Oliveira, rapaz, enquanto o Jerônimo Avelino prepara aqui as boas-vindas. Olha ele, rapaz, o cara tava se preparando. Olha o topete do homem, o cabelinho na régua, o topete lá em cima. Voltou conosco no vídeo, Saulo Oliveira. Comprou aquele celular que a gente tava comentando, não sei o que, Max 15 mil, não sei o que lá. Muito bom dia, meu amigo Saulo Oliveira, rapaz. Seja bem-vindo, Saulo. Bom dia pra você. Bom dia, meu caro Abdias. Bom dia a todos os colegas. Excelente programa para todos nós. Comprei aquele que tá lá no grupo, viu, Abdias? Aquele que eu mandei lá no grupo, a foto, aquele link lá, perfeito. Vai. Rapaz, eu não eu não lembro quando eu Oi, Saulo, você tá com o áudio fechado. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fala lá, Saulo. Agora sim. Levante os braços de novo e faça isso aí, que dá uma figurinha legal. Parece a Raquel dançando, a Raquel dos teclados. É verdade. Eu não posso fazer o complemento da Raquel, não. Eu não lembro, rapaz, de ter lhe visto por vídeo. Só tava lhe vendo, eu tinha até esquecido da sua fisionomia, Saulo. Com exagero e tudo. Olha, quem comentou agora foi o Luciano, né? Eu até me perdi aqui. Foi o Luciano. Então é a vez do Ângelo Farias. Seja bem-vindo, Saulo. Muito bom ter você por vídeo também. Ângelo Farias. Sim, eu tava falando do boné, todo mundo agora... É porque é o seguinte, os Estados Unidos têm isso já há um tempo, né? Lá é boné vermelho e boné azul, né? CRB e CSA por lá também, né? Democratas e republicanos. Aí o marqueteiro botou um boné azul no Lula. Interessante que o azul aqui... poderia ter sido até da oposição, né? Mas enfim, eu sei que o Lula botou o azul, o Bolsonaro botou esse verde, a equipe do Bolsonaro botou esse verde, e nesse verde eles colocaram alimento mais barato, alguma coisa assim, se referindo aos alimentos. Agora, uma coisa curiosa que eu vi, e é curiosa e ao mesmo tempo não faz sentido, né? Que teve deputado federal que votou contra a isenção de imposto na cesta básica e estava usando o boné pedindo alimento mais barato. Eu não entendi muito bem isso. Mas vamos lá, Ângelo Farias. Lula precisa de Bolsonaro, assim como Bolsonaro precisa de Lula, e o Lula venceria, como ele disse, o Bolsonaro numa disputa, meu amigo? Abdias, vamos trazer a retrospectiva da história, né? Veja só, eu estava vendo que em outubro de 2022... Lula dando uma entrevista, numa roda de entrevista para jornalista, foi questionado se faria 2 mandatos. Aí o Lula disse que seria presidente por um mandato só. E ele reafirmou o compromisso de não disputar uma reeleição caso fosse eleito presidente da República, né? Isso lá em 2022. Estamos em 2025. Lula quer ser novamente presidente da República. Então, quando é que a gente vai acreditar no Lula? Quando é que o Lula vai falar realmente a verdade? Quando é que vai ser o discurso da verdade? Isso também se repete para o próprio Bolsonaro, que também pregou durante muito tempo que não era a favor da reeleição e também foi para a reeleição. Então, assim, quando é que o cidadão brasileiro vai acreditar realmente na política? Ou no político, né? Quando é que a gente vai ouvir verdades? O Lula está aí com seus quase 80 anos, mas não quer largar o osso do poder brasileiro. Um governo que está fracassando, um governo que não consegue engajar, um governo que não consegue entregar, mas as pessoas preferem acreditar nas mentiras que o Lula entrega. E, ao mesmo tempo, essa rivalidade o tempo inteiro. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Quais são as opções que a esquerda brasileira apresenta para um cenário de 2026? Quais são as opções que a direita apresenta para o eleitorado para 2026? Será que nesse país só temos Lula e Bolsonaro capazes de governar esse país? Será que nesse país não temos pessoas inteligentes o suficiente, capazes o suficiente para administrar e tocar esse país como deve ser tocado? Então, são coisas como essa que nós temos que questionar. Eu acho que as pessoas... elas precisam, mais uma vez, eu abro aqui o debate, o diálogo para isso, acordar para a realidade política do nosso país. As pessoas vivem achando que a política não interfere na vida delas. Mas quando você vai lá no supermercado, quando você vai lá no posto de gasolina, quando você vai ver o valor da escola que o seu filho está, a faculdade que você está pagando e o preço tudo subindo, isso é reflexo de política. Então, quando é que as pessoas vão acordar e entender que
a polarização em si, ela é importante para ter ideias, disputa de ideias. Agora, eu não me convenço em acreditar que o Lula seja a melhor opção para o Brasil para 2026. Eu não me convenço pelo próprio histórico dele. Olha, eu vim aqui para ganhar uma vez e vou sair do jogo. E agora vocês se virem. Então, assim, virou uma espécie de negócio a política brasileira. Todo mundo quer estar no poder, quer estar nas tetas da máquina do poder, tomando leitinho de graça, né, vivendo às custas do governo, e o povo sendo usado como massa de manobra. Ei, rapaz, o Ângelo traz um debate aí, uma reflexão interessante, viu? Será que não temos, Saulo Oliveira, um outro nome que possa despontar como uma pessoa equilibrada, sensata? Até porque surgem alguns nomes que estão aí no topo daquela pesquisa Quest que a gente divulgou no começo da semana. Tem nomes de políticos já tradicionais, que já são da política há muito tempo, como Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, mas surgiu o Gustavo Lima, por exemplo, que não é um cara da política, enfim, valeria a pena ser testado, não sei. Aí tem o Pablo Marçal também, que se envolveu num monte de polêmica, inclusive divulgação de falso laudo, né, toxicológico, no final do primeiro turno ali da eleição em São Paulo. Eu tenho visto as redes sociais do Pablo Marçal, ele anunciou lá essa pesquisa Quest como um dos possíveis nomes. Eu vi um monte de gente criticando justamente as polêmicas nas quais ele se envolveu. Então, Saulo, queria saber sua opinião sobre a fala do Lula, né? Que diz que se for com ele, o Bolsonaro perde outra vez. O Lula e o Bolsonaro é aquela disputa Brasil e Argentina, Flamengo e Fluminense. Não teria um outro nome para oxigenar, Saulo, e para unificar a nação? Abdias, eu acho que a gente precisa debater isso a partir da perspectiva de projeto. Nomes podem ter 10. Agora, o que apresentam? O que é que eles trazem? Qual é a novidade? Por que eles podem ser viáveis? Então, por exemplo, você não adianta trocar o nome de um determinado candidato, você não adianta trocar ali apenas o rosto de um determinado candidato, se o projeto for o mesmo, se o perfil político for igual ao que já se tem. Hoje a gente tem Perdão. Hoje a gente já tem dois perfis políticos bem estabelecidos, que é o perfil político a qual o Lula está vinculado, o presidente Lula está vinculado, que no discurso, na pauta social, ele é de centro-esquerda. Na parte econômica, ele é de direita liberal. Ele faz um governo, do ponto de vista econômico, de direita liberal. E aí, né, qualquer um puder analisar e fazer os comparativos da macropolítica econômica brasileira, sabe disso, que vem sendo assim desde os anos 90. O tripé continua sendo o mesmo. O Bolsonaro, do ponto de vista social, faz um discurso populista de centro-direita, e do ponto de vista econômico, a radicalização de uma direita que a própria direita liberal já não compactua mais, ou não se entende mais com ele, não tem mais o mesmo apaziguamento da mesma forma. Né? Você vai ter economistas aí querendo saber primeiro quem é que ele vai botar na Fazenda, por exemplo, como foi o caso do Paulo Guedes, que é o cara que na prática vai governar junto com o Congresso, e o Bolsonaro vai andar de jet ski, como fez no outro mandato dele. Então, a questão aqui é o que apresenta-se de maneira diferente, o que vai ser colocado de forma diferente do que se tem. Existem nomes, Abdias, que apresentam projetos diferentes. Existem esses nomes. Esses nomes são massacrados e são engolidos pelo próprio marketing desses candidatos que já estão despontando aí à frente, como o Bolsonaro tenta fazer agora, por exemplo, com o nome do Gustavo Lima, dizendo, olha, não, é um bom nome para o Senado, para a presidência não. Então, esses próprios projetos que tentam diminuir outros nomes que aparecem, certo? Veja, um perfil político. E aí, olha só como é interessante isso aqui, né? Como a gente não analisa a coisa por esse lado, a gente analisa por nome, rosto. Um perfil político, um nome da política que já está no jogo há muito tempo, mas que apresenta um projeto completamente diferente do que está aí. Veja você, é o nome do Ciro Gomes. Ciro Gomes tem força hoje para ser candidato que unifique alguma coisa? Não tem. Ele está queimado com a esquerda, está queimado com a direita, né? A galera da direita gosta quando ele taca o pau no Lula, mas quando ele faz a mesma coisa contra o Bolsonaro, falam que ele é radical, né? Veja a incoerência. Então, assim, ele não consegue agradar.
Ele não consegue agradar por conta desse perfil. Então, Abdias, a grande questão é o nome, a grande questão é quem apresenta um projeto diferente do que está. Porque economicamente, meus amigos, economicamente, não nos enganemos, seja Lula, seja Bolsonaro no próximo ano, o sistema econômico brasileiro continuará o mesmo. O mesmo. A grande diferença vai ser qual dos dois projetos tem mais atenção com o social. Essa é a diferença. De fato, né? A gente percebe que o Ciro Gomes virou um cara que, na eleição passada, ele disputou a eleição passada? Disputou, não é isso? Ele teve até o livro O Projeto Brasil, onde o cara fez um livro sobre o projeto para o Brasil, mas, infelizmente, a sociedade não lê livro de uma maneira geral, então fica complicado. Quando veio aqui a Maceió, o Ciro Gomes, que é um nome que, de fato, nem sai em todas as pesquisas, porque ele anunciou, viu, Saulo? Não sei se você chegou a ver essa informação e os amigos, que não vai ser mais candidato. Uma das falas do... Você estava aqui, né, Luciano, no dia que ele veio dar uma palestra aqui no Centro de Convenções, num evento do governo do estado, e o Ciro chegou a dizer assim, Saulo, olha, eu não tenho mais paciência para bajular eleitor. Ele usou isso, então realmente ele esgotou, não tem aquele negócio assim, né, que você tá numa festa e diz assim, a minha bateria social esgotou, vou ficar chato agora. Pois o Ciro esgotou a bateria política dele e ele disse que não quer mais bajular eleitor. Doutor Álvaro Costa, qual a sua avaliação da fala do presidente Lula, que tá velhinho, hein? Tá velhinho, será que aguenta mais uma eleição esse homem? Será que vai mesmo para a disputa? Será que vence o Bolsonaro? E qual o nome que... O senhor tem um nome da direita que o senhor fala, esse aqui é o nome que pode levar o país para frente, doutor Álvaro? Abdias, primeiro me permita fazer um contraponto aí com os argumentos utilizados pelo Luciano, né, pelos seus comentários, quando ele falou da anistia. Esse projeto da anistia, eu volto a dizer, só está aí por conta de um tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal, que basicamente, né, historicamente, seria um tribunal de recurso, né, para ver questões constitucionais e se perfaz hoje num tribunal penal, né, fazendo dosimetrias da pena e qualificando crimes de uma forma totalmente, eu diria até, de repente, hedionda, né, que não se condiz com a realidade, com penas altíssimas. E aí está esse projeto de anistia. Se aquelas penalidades, aqueles crimes fossem tipificados, né, e dosados de uma forma correta, talvez a gente estivesse discutindo questão de anistia alguma e as pessoas fossem cumprir as suas penas pelos crimes que realmente cometeram. Depois a gente passa pela questão aí de Ângelo, que lembrou bem, disse o seguinte: quem é que vai acreditar nesses caras? Esses caras hoje dizem que eu vou fazer, e aí eu estou já na sua pergunta, vou ficar só um mandato e depois vou disputar dois. O próprio Bolsonaro fez isso e isso é uma realidade, né? O Lula, a gente vê que, de senso de humor, logicamente, ele tem muito mais de que Bolsonaro, né? E outras qualidades, vamos dizer assim, não só o senso de humor, né, mas também seja também melhor republicano que Bolsonaro. Ele deu uma cacetada do Bolsonaro ontem, viu? Foi sagaz e ele disse, não, se for comigo vai perder de novo. E talvez eu acredite nessa realidade. Eu não sei hoje, porque o país anda de mal a pior e eu não sei se hoje ele ganharia, ou a gente teria aquela diferença de votos, né, uma eleição bastante apertada como foi essa última eleição. Nem a esquerda nem a direita apresentam bons nomes hoje, né? E aí eu vou no Saulo, o Saulo falou de projetos políticos, talvez seja a melhor ideia para o nosso país, discutir projetos políticos. Mas para a gente discutir projetos políticos, a gente precisa dizer e obrigar que esses políticos cumpram aqueles projetos que são apresentados na campanha. Porque o eleitor ele é seduzido pelos seus projetos políticos. O eleitor ele é seduzido pela ideologia, pelos princípios que alguns partidos e alguns candidatos apresentam, mas na hora da prática é outro. Eu cito como exemplo o próprio presidente Lula. O Partido dos Trabalhadores é um partido que se fez no governo, chegou ao governo, combatendo a corrupção, com o projeto de combater a corrupção, de que trazer dias melhores para o brasileiro, e foi um dos partidos, por exemplo, que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção do país e do mundo, e não deveria ter sido assim. Bolsonaro, por sua vez, também não fez metade daquilo que prometeu ao Brasil. Foi um bom gestor, se a gente for falar e comparar o Brasil de hoje com o Brasil da pandemia, que foi a época que ele pegou o Brasil, né? E ele se saiu muito bem. Mas a gente tem que passar por essas situações para que a gente entenda melhor. Então, hoje tem nome na direita, né? Você tem aí Ronaldo Caiado, você tem Zema, se fala em outras situações. A gente vê o Ciro, né, que a gente combinou com ele aqui, era um candidato que no passado poderia ter tido uma oportunidade, mas perdeu o time, né? Hoje a gente já não fala mais de Ciro Gomes, mas tinha boas ideias, tinha bons projetos.
Ou seja, o Brasil hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de candidatos, principalmente por eles não cumprir o projeto de campanha. E volto a dizer, projeto de campanha teria que ser obrigatório e o candidato que assim o descumprisse deveria perder o mandato. É verdade, isso aí faz todo sentido, doutor Álvaro. O cara promete, não cumpre às vezes nem a metade do que prometeu e a população vai sendo enganada, né? Se o cara prometeu e não cumpriu, ele mentiu, então ele tem que ser penalizado também de alguma forma, enfim. Complicado isso. Dias. Eles se espantam quando surge o nome de Gustavo Lima. É um nome fora da política, é um nome novo, e a população, o eleitor, ele está cansado de mentiras, está cansado de falsas promessas. Ele diz assim, vamos apostar nesse cara aqui que não tem nada a ver com política, é um empresário, é um cantor de sucesso, e vamos ver se vai dar certo o Brasil com ele. E aí desponta na pesquisa, e a gente se assusta. Não, é uma realidade. Eles estão pagando, eles estão colhendo aquilo que plantou. Os nossos políticos brasileiros estão colhendo o que plantou, porque mentem e enganam o eleitor, né, diuturnamente. Tem essa característica e tem também aquela situação também, a gente às vezes bota muita esperança e muito foco no salvador da pátria, né? Aliás, é uma característica de uma questão que passa pelo campo sociológico também, histórico, da busca por um salvador da pátria, por um herói, né? A gente às vezes concentra as energias no presidente da República e temos toda uma conjuntura política que passa, sobretudo, pelo Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Centrão agora dominando a Câmara e o Senado. Então imagina, para um cara só resolver tudo isso, é muito complicado, porque quando as estruturas de poder começam a trabalhar, aí, meu amigo, não fica pedra sobre pedra, aquele rolo compressor que vai atropelando tudo.